Na anterior, a gente estudou sobre Satanás estar preso, é uma expressão que é usada na Escritura para dizer que ele está amarrado, né? Que está lá em Mateus 12, Jesus disse que ele para poder entrar na casa do valente, ele precisou amarrar o valente e saquear a casa do valente, que é para mostrar que ele amarrou Satanás. E aí tem muita gente que usa, não sei se lá em Fortaleza isso é comum. Sim. Usa, tá amarrado. Lá no sul o pessoal usa isso não? Tem até uma demonstração ali. O pastor entra na casa e vem um cachorro e fala, tá amarrado em nome de Jesus. O tá amarrado ali é a demonstração de que quando Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, ele amarrou, ele limitou a ação de Satanás. Não é que Satanás está morto, ele está amarrado. Então a limitação é como um cachorro preso na coleira. Ele só vai até o limite da coleira. Isso quer dizer que Jesus tomou essa providência para que o Evangelho pudesse se expandir. Então, enquanto a igreja está trabalhando, o Evangelho vai se expandindo e o trabalho de Satanás, a força de Satanás está limitada, porque ele está amarrado nesse sentido, né? Depois a gente viu sobre a grande tribulação, lá em Mateus 24. Mateus 24, que é o sermão profético. Todo mundo lê Mateus 24 e houve assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrar-lhe a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, a leitura geralmente que é feita de Mateus 24 é que Mateus 24 está apresentando a partir do verso seguinte, esse aqui é o verso 3, a partir do verso 4, tudo que acontecer aqui é o fim do mundo, né? Então o pessoal vai interpretar aqui: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, ouvireis guerras e rumores de guerras, nação contra nação, o amor esfriará. Todas essas expressões que a gente ouve são aplicadas geralmente ao fim do mundo, a certeza que o fim do mundo está próximo. Só que tem um detalhe que a gente aprendeu na semana passada, na última quinta-feira. Jesus está saindo do templo, ou seja, eles estavam dentro do templo, e Jesus sai com os discípulos. Isso é uma demonstração de que o que ele vai falar depois tem a ver com o que está acontecendo ali. A saída do templo é a demonstração que Deus não está mais no templo, que a antiga forma de adoração, ela passou. Então agora você tem uma nova forma. Jesus já não está mais no templo, ele diz: eu vou derrubar o templo, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando os discípulos ouvem isso, percebem que Jesus está falando, para eles isso é o fim do mundo, porque para um judeu não existe mundo sem templo, sem culto. Então eles achavam que ia acabar qualquer forma de culto. Jesus não está dizendo que estava acabando a religião, mas estava acabando a velha forma da religião, que era o judaísmo. Ele estava inaugurando ali o cristianismo. Porque para eles o culto tinha que ser no templo. Tinha que ser no templo. Fora do templo não tinha. Só que Jesus não ia morrer, ele não é o sacrifício perfeito, então não podia ter templo, já que o templo era o lugar do sacrifício. Ele tinha que derrubar o templo para mostrar que aquela forma antiga passou e agora é uma forma nova. Então, o que ele vai falar a partir de agora, os judeus estão entendendo, é o fim do mundo. Jesus não está dizendo que necessariamente é o fim do mundo, mas é o fim daquele antigo mundo. Tudo que ele vai falar a partir de agora é como um sinal do fim do antigo tempo. Ficou só a parede, né? Ficou só a parede. E os judeus ficam lá, não sei o que, orando para que o templo seja restaurado. Nunca vai isso acontecer, nunca vai acontecer. Então tudo que ele começa a falar aqui, ele explica quando vai acontecer. Se vocês estiverem acompanhando, leiam aí para mim, por favor, verso 34. Vinha, tu pega a água ali para mim, por favor. 24. 34. Vamos lá, Tu pega a garrafa, né? Verso 34 do capítulo 24. 34 ou 24. Encontrei. Leia aí, gente. Em verdade vos digo que não passará
esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então Jesus explica quando isso vai acontecer, né? Não é o final do mundo, ele diz, esta geração. Então, aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, muitas delas viriam o que ele está profetizando. Tudo isso aqui, né? Guerra e rumor de guerra, nação contra nação, povo contra povo. Se tiver uma grávida, a situação dela vai ser mais difícil para fugir. Então, tudo isso aconteceria naquela geração. E aconteceu. Vocês lembram, quem não estava aqui vai lembrar, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 40 anos depois disso aqui, que é exatamente uma geração contada de 40 e 40 anos, aconteceu a derrubada do templo. Não ficou pedra sobre pedra. E o que Jesus disse aqui se cumpriu. Ou seja, a antiga religião foi derrubada. E por que ela teve que ser derrubada? Porque no capítulo 23, a partir do verso 13, tem até um título que a Sociedade Bíblica deu: os escribas e fariseus são censurados por Jesus. Ele fala vários ais para os escribas e fariseus, que eram os mestres da antiga religião, porque eles negaram Cristo. O tempo todo eles estavam negando Cristo. Quando eles negaram Cristo, foram amaldiçoados, e em seguida Jesus: eu vou acabar com isso. Essa religião não existe mais. A prova é porque desde o Antigo Testamento vocês matam os profetas, assassinam meus enviados, fazem mal ao meu povo. Então eu vou acabar com essa religião antiga e vou estabelecer a verdadeira religião, que é o mesmo princípio do judaísmo, só que não contemplo mais. Essa religião não vai precisar mais de tempo nem de sacrifício, porque eu sou o sacrifício. Então tudo que Jesus fala no capítulo 24, do verso 4 até o 34, acontece naquela própria geração. Não é uma coisa que vai acontecer depois, certo? Aconteceu ali. Depois do verso 34 já muda. Veja, no verso 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aqui, ele fala no passado, até o verso 34. Obrigado. Tá. Até o verso 34 ele fala tudo no passado. A partir do verso 35 ele começa a falar no futuro. Ele está falando de coisas que vão acontecer. E ele fala da vinda do Filho do Homem. Então, do verso 35 em diante, é a vinda que a gente imagina mesmo, a segunda vinda. A segunda, que é a segunda em juízo. Até aqui é a consumação da primeira, que é a derrubada do antigo templo. Jesus morre, ressuscita, ali por volta do ano 30, e no ano 70 o templo é derrubado e o cristianismo consegue continuar crescendo. Mas do verso 35 em diante é o que a gente espera da segunda vinda. É uma grande diferença. Na primeira, nessa daqui, os sinais são dados: guerra e rumor de guerra, terremoto, pai contra filho, tudo isso aí é explicado. Quando vocês virem isso, está próximo ao fim. Isso aconteceu antes do ano 70. Agora, quando vai falar da segunda vinda, aí ele diz, verso 36: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Não tem sinal. Fique preparado. O que é dito é: fique preparado, vigiai. Essas coisas que iam acontecer eram relativas à primeira vinda. Isso, era o primeiro, vamos dizer assim, um juízo de Deus, que foi sobre a antiga religião judaica. Como eles negaram Cristo, o pagamento deles foi derrubar o templo e acabar com a religião. Aí, a partir dali, o cristianismo ganha cada vez mais força. Aqui não, aqui é a segunda vinda para julgar o mundo. Certo? Aí não tem sinal. Então, toda vez que o pessoal fica dizendo assim: eita, a guerra estourou não sei aonde, pai contra filho, filho contra pai, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Mas no começo do mundo era assim. Desde o começo. No começo do mundo era assim. Qual foi o primeiro problema de família? Foi quem? Caim e Abel. Um irmão matou o outro, meu amigo. Então, essa história de que está no fim do mundo,
por que essas coisas estão acontecendo, não faz sentido. Engraçado, é a primeira família, né? A primeira família, recém-saída do Éden, já está o filho brigando com o irmão brigando com o outro. Em relação a isso, faz sentido o sinal ser no primeiro século, porque existia a paz romana, né? Então, eles estavam experimentando um momento que, por exemplo, não havia guerra. Então, se houvesse guerra, era um sinal. Era muito estranho para eles ouvir essas palavras de Jesus, porque a chamada Pax Romana, o Império Romano não deixava ter briga. E por que não tem briga? Você toma as terras de todo mundo, tudo é seu, não vai ter briga, né? Você não vai brigar com você mesmo. Então não tinha. O Império Romano estabilizou a situação de guerra, criou muitas estradas, por isso que o apóstolo Paulo consegue viajar tanto, porque tinha muitas estradas. O número de assaltos praticamente zerou, porque se eles pegassem, matavam. Tinha muito assalto em estrada. Você ia viajando no meio da estrada, estavam os caras lá escondidos, coisa que não acontece mais hoje, graças a Deus. Era só naquela época, né? Só naquela época. Mas acontecia muito isso naquela época, e o Império Romano acabou com isso, então você conseguia se movimentar de um lado para outro, havia paz. Isso foi uma bênção para a pregação do Evangelho. E tinha uma língua que era muito superior que o inglês é hoje. Praticamente todo mundo falava que era o grego koiné. O grego koiné, que era o grego popular. Praticamente todo mundo falava. Então você conseguia de um lugar para outro, se você falasse o grego, se comunicava em qualquer canto, tinha estrada boa e não tinha violência. Isso facilitou muito o Evangelho crescer. Agora, numa situação dessa, alguém imaginar que ia ter guerra, só podia ser um sinal de Deus. Entende? Hoje, se a gente for esperar guerra para poder ver o sinal de Deus, a gente vai ver esse sinal em todo canto. Quem mora do Rio, que espera é amanhã. O Apocalipse é amanhã. O fim do mundo é amanhã. O bairro Babilônia. Pois é. Lá também é assim, né? O bairro Babilônia, então, a gente vê só os reflexos das balas. Pois é, o Brasil, se fosse esperar esse sinal aí, já era para ter jeito de voltar uns 3 vezes. Então deu para entender isso aqui, né? Essa é uma expressão que é muito mal utilizada. E a outra está dos versos 29 a 31. Vou pedir para alguém ler. 24, 29 ao 31. Tu lê... 29, capítulo? Não, 24. 24, 29 a 31. Do verso 29 a 31. Tu lê? Achei. Deixa eu ler agora. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Esses versículos que a gente acabou de ler está dentro da primeira etapa do texto, que diz que se cumpriu no primeiro século, no ano 70, né? O sol olha para o texto, o sol, a estrela caíram do céu e as potências do céu serão abaladas. O sol continua no mesmo lugar, as estrelas no mesmo lugar. Então, pastor, aí a sua interpretação está ficando complicada. Apareceu do céu o Filho do Homem. Quem foi que viu Jesus lá nesse dia do ano 70? Ele enviará os anjos. Quem foi que viu o anjo? Então está furada aí essa interpretação, mas vamos com calma, né? Primeiro, a gente tem essa dificuldade de interpretação porque a linguagem da Escritura não é a nossa linguagem. A gente não tem a mesma intimidade que um judeu tinha. Quando eles ouviram isso, eles tinham o Antigo Testamento praticamente todo memorizado. Era muito simples para um judeu ouvir e entender. Para a gente, não. Para a gente vai logo para a literalidade. Não, o céu continua o sol está no mesmo lugar, as estrelas no mesmo lugar, porque a gente está fazendo interpretação literal. Para o judeu não é assim. Então, como é que esses astros do céu devem ser interpretados à luz da Escritura? Por exemplo, vamos lá para Gênesis 1.
Gênesis 1, 14 a 16. Achei. Lê aí, Evelyn. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Amém. Você vê que quando ele está descrevendo a criação dos céus, fala que os luminares eram sinais e havia um luminar grande para governar o dia e um luminar menor para governar a noite. Está falando do sol e da lua, né? E as estrelas. Ou seja, esses astros, eles são descritos na linguagem de governo, de poder. Vamos lá para a história de... Não tem citado aqui, eu acho que Chilton esqueceu desse texto, mas vamos lá para a Gênesis, a história de José. José, gente, teu amigo. 37. Verso 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouvi e peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Vocês percebem que para um judeu era muito fácil entender que quando alguém está falando de sol, lua e estrelas, tinha a ver com governo, poder. Quando ele disse assim, no outro sonho: eis que tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. Ele está dizendo que o sol, a lua, o pai na hora entendeu: sou eu e tua mãe. Eu, tua mãe e teus irmãos. A gente vai se inclinar para ti. Os elementos de governo vão se inclinar para um filho. Por isso que eles ficaram com raiva. Porque na cabeça, porque lá no Éden, lá na criação, Deus não havia dito que o sol e a lua governariam o dia e a noite. É governo. Então, dentro de casa, ele entendeu logo: eu sou o sol, tua mãe a lua, e meus outros filhos são as estrelas. Você está dizendo que vai governar sobre mim? Mas essa foi a mensagem de Deus que deu para... Foi, mas o que ele está dizendo aqui... A história depois conta porque os irmãos venderam ele, depois tal, ele terminou governador. Foi. Isso, o sonho estava falando que ia acontecer, né? Não ia acontecer. E ele não sabia como. Você vê que quando você tem uma palavra de Deus, você não tem que se importar como isso vai ser, como é que vai acontecer. Você só tem que continuar. E confiar. Né? Confiar, porque Sempre faz o melhor para nós, né? Imagina. Ele não entender na hora, né? Perfeito. Agora você imagina, você escuta, você tem 2 sonhos, conta para tua família fica com tanta raiva. E o mais novo ainda, né? Um dos mais novos, né? Que te vende, tu vai parar dentro de um buraco. Aí você fica assim: que Deus é esse que me fala uma coisa, eu vim parar aqui. Aí daqui a pouco tu é vendido, vai ser escravo. Aí daqui a pouco tu está trabalhando, se dando bem lá na casa de Potifar, vem a mulher de Potifar, quer te acabar. Depois vai para a casa do faraó, depois inventa uma mentira, tu está na prisão. Imagina um crente pensando:
Passar por tudo isso Que chegar. promessa de Deus não importa. O que importava é que ele continuava fazendo o que Deus mandou, esperando e trabalhando. É tanto que a Bíblia diz que em todos os lugares... Fugindo de onde ele poderia cair, de onde ele poderia... Todos os lugares em que ele estava, ele era próspero. Porque o conceito de prosperidade não é tudo dar certo, mas você, mesmo na prisão, ele era próspero. Ele era próspero na prisão. Porque ele mandava, ele tinha liberdade para tudo. Exato. Como ele tinha um bom comportamento, ele era um bom servo, então deram muita liberdade a ele. Ele era próspero, inclusive na prisão. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui a vocês é o seguinte: a linguagem de céu, ou seja, de lua, sol e estrelas, é a linguagem de governo, certo? Governo. Vá lá para Isaías agora. Isaías 13. Nove e 10. Outra pessoa lê. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Você vê que o profeta está explicando o que é a estrela, a constelação do céu não dá luz, o sol não nascer. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Ou seja, ele está dizendo que o juízo de Deus é descrito assim. Quando vocês ouvirem falar de sol, de lua, de estrelas se apagando, isso quer dizer que uma luz maior veio, que é o Senhor. Ele veio para julgar os pecadores. Ou seja, eu não devo nunca interpretar o escurecimento do sol e da lua como uma coisa literal. Ou seja, isso realmente vai se apagar o mundo. Mas quando vier o juízo de Deus, isso é a mesma coisa do sol e da lua escurecerem. Porque era para governar o dia e a noite. Mas isso é temporário. Porque Jesus é o sol da justiça. Ele é que virá para iluminar o mundo. O mundo restaurado não vai ser iluminado mais pelo sol, mas pela própria luz de Cristo. Isso é repetido lá em Isaías 34. As estrelas dos céus são todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Agora fala como se os céus fossem enrolados como um pergaminho. Também no sentido de juízo. Amós 8:9 diz assim: naquele dia declara o Senhor o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Amém. Tem mais um texto lá em Ezequiel, mas ele vai falar algo muito parecido. Então, voltando para Mateus 24, no verso 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então o que é que a gente deve entender com isso? É que literalmente o sol e a lua vão se escurecer? É assim que eu devo ler? Não é? Acho que não. Depois a gente lê todos esses textos que eu falei aí, mostrando que o sol e a lua são sinais de governo. Depois a gente mostrou nos profetas que quando esses sinais são retirados, não diz respeito a uma leitura literal, mas é figurada, uma leitura figurada, mostrando que há juízo de Deus. Aí agora, Mateus 24, quando a gente lê: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. A gente deve esperar com isso, que o sol se escureceu, que a lua não deu a luz e as estrelas caíram do céu. Foi isso que aconteceu? Não. Não foi. Foi o quê? Seriam os governantes da época? Perfeito, né? Muito bom. Isso aqui é
os governantes da época vão sendo destituídos. O sol, a luz. Você lembra? O pai de José disse: "Oxente, esse sonho está dizendo que eu, tua mãe e teus irmãos vão te servir. Que conversa é essa?" Porque isso é símbolo de governo. O que o texto está dizendo aqui é que os governantes da época seriam humilhados. Como foram? Cadê o Império Romano? Por causa de comida, mas foi. Cadê o Império Romano? Acabou-se. É a maior potência do A mundo. maior potência do mundo. Não existe mais. Os Estados Unidos é hoje mais. Pois é. Então, se você olhar para esse texto aqui e ficar esperando o sol escurecer, não vai entender nunca. Mas o que estava sendo dito aqui é que os governantes da terra, que se achavam demais, a gente está vendo um aí, né? Um bocado. Hoje ele deu uma batida de pino de ontem para hoje, grande, foi? Deu um ré para trás. Enfim, não. Eu li, eu assisti hoje a leitura do... É porque semana passada, Alexandre de Moraes deu a primeira decisão que Bolsonaro não podia... Primeiro, entrou na casa dele, fez aquele sarapatel todo na casa dele, né? E humilhou o cara, botou uma tornozeleira eletrônica e fez um despacho lá doido que ninguém entendeu, que ele não podia usar rede social e não podia rede social de terceiro, ou seja, eu não estou usando a minha, mas se tu pegar teu telefone, começar a me filmar e postar na tua rede social, eu vou preso. Aí quando foi essa semana, ele foi na Câmara dos Deputados. Quando ele ia passando, tinha um monte de repórter, ele parou, mostrou lá a tornozeleira e disse: "Isso é uma humilhação, um homem inocente. Isso não se faz, isso é um absurdo." Aí quando ele fez isso, Alexandre de Moraes ficou tão doido, transtornado, que deu 24 horas para os advogados de Bolsonaro dar uma resposta do que foi aquilo ali que aconteceu. Mas o despacho dele, eu fui ler, meu irmão, é vergonhoso. Vocês terem uma ideia, uma boa prática do português é você ter uma estrutura de oração, né? Sujeito, verbo, objeto, fecha a oração, começa outra oração, para não ficar muito extensa a mesma frase. Senão você cansa, até na leitura você cansa. A gente tem um parágrafo inteiro que é uma frase só. Escreve péssimo. No final, ele estava, até aquele Paulo Figueiredo estava dizendo, está parecendo as tias do Zap, escrevendo em caixa alta e com um monte de exclamação. Ele botou: "A justiça é cega, caixa alta, mas não é tola." Aí botou mais M-A-I-S, mais de adição, não mais de contraposição. E faltou a vírgula antes do mais. Aí o pessoal foi meteu o pau. Que qualidade de juiz é esse? Aí ele foi, editou o texto, botou mais M-A-S, mas esqueceu da vírgula. A mulher foi lá e faltou a vírgula. Mas isso ainda não foi o que mais importa, né? Houve a defesa do advogado de Bolsonaro, e na defesa, na verdade, ele não se defendeu. Ele disse, ele entrou com um embargo, um tipo de embargo que é uma pergunta. Ao invés dele se defender, ele perguntou: "Meu amigo, eu preciso que você me explique, porque ninguém está entendendo." A imprensa de esquerda ontem, Globo, Band, o pessoal todinho foi defender Bolsonaro, dizendo: "Não, peraí, aí passou dos limites." Quer dizer que o cara não pode dar entrevista, não pode ter rede social, e se alguém filmar ele falando, ele vai preso. Aí ele fez outra decisão, que a decisão é o seguinte: não, olha, só foi assim, o que ele cometeu foi um erro isolado. Então não vou prender. E tem que ser um erro coletivo, tem que ser vários erros. Se tem uma medida cautelar e tudo descumpre, só basta uma, né? Mas ele disse: "Não, isso aqui foi um erro isolado, vamos deixar para lá." E o que não pode, na verdade, ele pode dar entrevista. Mas se alguém que está no processo que ele está incluído, usar a rede social para postar, publicar o que ele disse, aí vai preso todo mundo. Aí os caras não sabem. Quer dizer que se Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos,
publicar qualquer coisa do pai aqui que vai precisar o pai. Louco, velho. Louco. É psicopata. Meu amigo. Aquilo ali já passou muito. Mas ele passou agora todos os limites. Assim, ele não tem. Ele sentiu que não tem mais ponto de E correr. depois que perdeu o visto dos Estados Unidos, tchau. Então, se o Império Romano caiu, quem é Alexandre de Moraes para não cair? Vai cair. Vai. Mais tempo, menos tempo. Não tem como. Ele, Isso tem Lula. muita mentira, esse que é o problema. Ele, Lula e a corja dele, todinho vão cair. Esse é um texto que nos anima, inclusive. Se você lê o Antigo Testamento dos Reis, era os governos, né? Pois é. Quando o povo era mau e o brasileiro Rapaz, Alexandre de Moraes, perto desses caras aí, isso é um inocente, é um ingênuo. O cara era ruim mesmo na forma da lei, era muito pior do que ele. Aí vamos lá, o segundo versículo, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí todo mundo fica esperando quando é o dia que o céu escurecerá. Aí no dia que o céu escurecerá, a gente vai ver aparecendo do céu o Filho do Homem. Não é isso que está dizendo aqui? Parece isso, né? Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. A gente deveria, em primeiro lugar, já estranhar uma expressão: todas as tribos da terra. A terra, ela era conhecida por ter tribos em Israel, não é na nossa época. Certo? Todo o contexto é falando de Israel, do julgamento de Cristo contra Jerusalém. Porque os líderes de Jerusalém, os escribas e fariseus, eles negaram Cristo. A gente viu no versículo anterior que os poderes da terra vão ser destituídos, inclusive os escribas e fariseus. Certo? Então, no versículo posterior, a gente não pode pensar numa coisa completamente diferente. As tribos aqui têm que ser as tribos de Israel. Não pode ser uma coisa totalmente o avesso do que a gente vinha lendo. Certo? Mas outra coisa, a forma de ler o versículo deveria ser assim: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Ou seja, é do céu, você vai ver no céu o sinal do Filho do Homem. Certo? Aí, deixa eu ler aqui para vocês essa página 112. Como você pode ver, duas diferenças importantes vêm à luz da tradução correta. Primeiro, o local mencionado é o céu, não simplesmente o firmamento. Segundo, não é o sinal que está no céu, mas o Filho do Homem que está no céu. Né? O ponto é simplesmente que esse grande julgamento sobre Israel, a destruição de Jerusalém e do templo, será o sinal de que Jesus Cristo está entronizado no céu à destra do Pai. Ou seja, quando os reinos da terra, os governantes da terra, que são simbolizados pelo sol, pela lua e pelas estrelas, caírem, isto é o sinal do céu que Jesus está reinando. Porque lembra, isso aqui foi no ano 70, no ano 30 Jesus morre e ressuscita. Certo? Só que os escribas e fariseus continuaram mandando em tudo. E o Império Romano mandando em tudo. Quando está aqui a acontecer, é o sinal que a primeira queda dos reinos vai acontecer. Se acabou o tempo, o escriba e fariseu perdeu a moral, porque ele vai ter moral aonde? Se a moral deles era dentro do templo. Acabou o tempo, acabou a autoridade deles. Certo? Isto quer dizer, Jesus é que reina, não são os escribas e fariseus. Não são os homens que tomaram a religião da mão de Deus. Agora Deus está tomando de volta a religião dele. Toda vez que alguém tenta tomar a religião para si, para fazer uma igreja para si, para fazer as coisas dentro da igreja do jeito que quer, vai ter uma hora que essa pessoa vai ser destituída, vai ser humilhada, porque a igreja é de Cristo. Não é só no governo, no mundo não, é dentro da igreja também. Quantas vezes a gente já viu aí pastor, presbítero, querendo mandar do jeito dele, não de acordo com a palavra. Aposto, né? Aposto de mentira, né? Vou dizer assim, esses caras tudinho, o negócio está quebrado, meu. Tá quebrado. E por um
vai ser destituído, porque a igreja não é de homens, a igreja é de Cristo. Então, o sinal que está sendo dado aqui do céu é justamente esse: Jesus reina. Eles vão ser destituídos. Aí ele diz: o cataclismo divinamente ordenado do ano 70 revelou que Cristo havia tomado de Israel o reino e o dado à igreja. Acabou o judaísmo, agora é a igreja. A desolação do antigo templo era o sinal derradeiro de que Deus o havia abandonado e estava agora habitando em um novo templo, a igreja. Esses todos eram aspectos do primeiro advento de Cristo, partes cruciais da obra que ele veio realizar por sua morte, ressurreição e ascensão ao trono. É por isso que a Bíblia fala do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e da destruição de Israel como o mesmo evento, pois estavam intimamente ligados teologicamente. O profeta Joel predisse a um só tempo, o dia de Pentecostes, a destruição de Jerusalém. Joel 2, né? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então vocês viram aqui, a primeira parte que está dizendo aqui, os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. Lá em Atos 2, em Pentecostes, Pedro diz que esse texto aqui foi consumado em Pentecostes, quando o Espírito desceu. E logo em seguida ele fala sobre o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue. Vocês se lembram o que é o sol e a lua caindo? O que isso quer dizer? O governo. Então ele juntou uma coisa com a outra. O Espírito Santo descendo sobre a igreja, capacitando a igreja para seguir a obra de Cristo. E enquanto isso, o sol e a lua se escurecendo, são as autoridades do velho judaísmo sendo exterminadas. E agora a igreja, com o Espírito Santo, é que tem o poder de fazer o reino de Deus avançar. Eu acho bem interessante que isso acontecia também nos templos que Deus ergueu, né, por meio dos seus servos no Antigo Testamento. Acontecia, né? Ele descia com o Espírito Santo e havia uma grande presença, né, para demonstrar justamente que ele estava ali. A mesma coisa foi em Atos, né? Exato. Ou seja, há uma mudança do templo, né? Não é mais aquele outro templo. Não é mais o templo. Que é a igreja. Ele descia, inclusive, na época do templo. Já existia. Sim. Só que naquele momento não. Ele está mostrando que é uma transição. Né? O templo acaba para que o Espírito habite no povo. Ou seja, o templo é a igreja, é o próprio povo. Que é onde o Espírito está. Não é que não tem templo, é que nós somos o templo. Né? Deus habita em nós. Aí, a última parte agora, vem ler o verso 31. Aliás, final do verso 30, que diz assim: vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ok, primeiro as nuvens do céu, vamos tentar entender aqui. Isso apropriadamente nos leva para o próximo elemento da profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, que a gente acabou de ler, né? Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. As tribos aqui se referem, em primeiro lugar, às tribos da terra de Israel. E o lamento tem provavelmente dois sentidos. Primeiro, elas lamentariam o sofrimento e a perda das suas terras. Segundo, em última análise, lamentariam arrependidas pelos seus pecados. O pessoal estava vendo ali o que estava acontecendo e se arrependeu, né? Mas como elas veriam Cristo vindo sobre as nuvens? Aqueles que leram os capítulos 7 e 8 deste livro devem ter pouca dificuldade em responder a esta pergunta. Em primeiro lugar, por todo o Antigo Testamento, Deus vinha nas nuvens na destruição dos seus inimigos e na salvação do seu povo. Lá no Salmo 104. Faz nas nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Isaías 19. O Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele. O profeta Naum diz o seguinte:
O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum 1:3. A vinda sobre as nuvens no céu é um símbolo bíblico, quase corriqueiro, da presença, julgamento e salvação de Deus. Ou seja, vindo nas nuvens é mais uma expressão do Antigo Testamento para falar de juízo. Tem inclusive uma pregação do pastor Frank Brito aqui, que são tu se lembra? As vindas de Jesus. Okay. É Foi fantástico. uma das pregações da conferência. É um capítulo desse texto, desse livro aqui. Aquelas pregações são baseadas no capítulo desse livro. As vindas, porque a gente só fala da vinda, a segunda vinda. Mas o Antigo Testamento fala de várias vindas. Por exemplo, quando houve o dilúvio foi uma vinda. A vinda é uma expressão de juízo. Ali Deus disse: eu me arrependi de ter criado a terra, vou acabar com tudo. Ali uma vinda de Jesus. Porque quem executa o juízo de Deus é Jesus, a segunda pessoa. Entendeu? No Egito, as pragas do Egito é uma vinda de Jesus. Foi Jesus que jogou aquelas pragas ali sobre o Egito. A Babilônia, o exílio da Babilônia, vinda de Jesus. Então, imagina um judeu que nasceu escutando essas histórias, né, que ele vem sobre as nuvens, chega aqui e lê esse versículo que a gente acabou de ler, no capítulo 24 de Mateus, verso 30, vindo sobre as nuvens do céu, ele na mesma hora ele se lembra, isso aqui é Deus vindo para julgar. Ele não vai esperar Deus vindo, eu vou procurar a nuvem aqui para ver, não é isso. Ele sabe que figuradamente essas coisas estão tudo acontecendo. Ele derrubou os escribas e fariseus, levantou uma nova liderança para a igreja, que são os presbíteros e diáconos, derrubou o templo e fez com que o Espírito Santo habitasse no povo. E agora, tudo isso é a demonstração que é o juízo de Deus. Jesus está vindo. Agora, daí em diante, o que é que Jesus vai fazer? É a última parte do texto que a gente está tratando hoje. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos de uma a outra extremidade dos céus. Então, o que é que todo mundo vai pensar aqui? Vai pensar que vão vir anjos. O sol e a lua vão escurecer, Jesus vai aparecer no céu e ele virá com os anjos. Só que a gente viu que o sol e a lua são os governos, que vão ser retirados, já foram, né? Que em 70. Depois, Jesus aparecer no céu, na verdade, é a consumação do juízo dele. Ele está acabando com o judaísmo e fazendo crescer a igreja. E, por fim, os anjos aqui, a palavra anjo quer dizer mensageiro de Deus. É o que traz a mensagem de Deus. Então, veja, por exemplo, Mateus 23, que é o capítulo anterior. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Os que te foram enviados. Enviado é um apóstolo, né? É alguém que é enviado por Deus. Quantas vezes quis eu ajuntar em sinagoga os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a tua casa ficará desolada. Que casa vai ficar desolada? O templo, certo? Quantas vezes Jesus está dizendo, eu tentei te ajuntar. A palavra sinagoga era justamente o lugar onde eles se reuniam, não eram os judeus, se reuniam na sinagoga. Jesus está dizendo, eu tentei te ajuntar em sinagoga, mas a nova sinagoga, que é a igreja, ele está dizendo, acabe com esse negócio aí, porque isso aí não vai existir mais, vocês têm que me seguir, parar de ir atrás de sacrifício, porque eu vou ser o sacrifício. Vocês não quiseram se ajuntar comigo. Aí aqui, no verso 31 do capítulo 24, diz, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e da outra extremidade. Ajuntar, eles vão se ajuntar em sinagoga, certo? Vocês não queriam se ajuntar em sinagoga, então vou acabar com tudo. E vou pegar um povo, e esse povo vai se ajuntar na minha sinagoga. Quem é esse povo? O povo onde desceu o Espírito Santo. Eles creram em mim, não estão crendo mais no Antigo Testamento, antiga forma
de servir a Deus, e eles agora têm o próprio Espírito dentro deles. Só que como isso acontece? Ele enviará os seus anjos. A palavra anjo aqui é mensageiro. Se você ler João capítulo 1, aliás, perdão, João não, é Apocalipse de João, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 2, quando começam as cartas. Lê aí o verso 1, dona Marta, para mim, por favor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora, verso 8 do capítulo 2. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e revivido. 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Aí, agora o verso 18. 18, só a parte do... E ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Verso 1 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Verso 7 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Isto diz. Quem é esse anjo? Cada igreja tem um anjo. Cada igreja tem um anjo. Ficava lá na porta da igreja um anjo. Aí chegava a carta de João e o anjo recebia isso. Pronto, eu vou entregar ao pastor da igreja. Vocês sabem quem é o anjo? Quem é o anjo da igreja? É o pastor? Tirou 10, viu, minha? O anjo da igreja é o pastor da igreja. Quem é que recebe a palavra de Deus? Não é o pastor? Então ele é um anjo da igreja, ele é o mensageiro de Deus. Toda igreja tem um conselho da igreja que de certa forma são os anjos. Só que tem um que Deus escolhe para ser o pregador. Esse é o anjo da igreja. Então Deus entrega em cada igreja a mensagem da semana por meio daquele anjo. E eu me lembro, uma vez eu estava chegando na igreja do pastor Paulo Brasil, o presbítero Manuel Canuto ainda era presbítero lá. Numa quarta-feira, o pastor Paulo tinha viajado, não tinha nenhum pastor, e ele ia dar a aula. E ele não gostava, assim, ele era um presbítero que ele sempre deixava muito claro, assim, o meu trabalho do presbítero, o trabalho do presbítero tem que ser o mais privado possível, porque a pregação no púlpito deve ser exclusiva do pastor, a não ser, assim, numa situação muito urgente. Quando eu entrei, eu estava fazendo mestrado, quando eu entrei, eu e Ellen, ele disse, graças a Deus, chegou um anjo. Mas ele não estava dizendo... Ele não estava dizendo de brincadeira. Chegou um anjo. Aí disse, pastor, toma aqui. Ele disse, graças a Deus, me livrei. Porque ele não queria assumir essa responsabilidade. Então eu sei que os presbíteros da igreja, eles trazem a palavra de Deus, mas é particularmente a palavra de Deus é ao anjo da igreja. Então, voltando agora para Mateus 24, que é o texto que a gente está tratando, e ele enviará os seus anjos. Quem são os anjos que vão ser enviados? Os pastores. Para quê? Com o rijo do clamor de trombeta. O que é isso? O rijo do clamor de trombeta. O anúncio, né? A pregação. O anjo tocando a trombeta é o pastor pregando. E isso vai ensejar em quê? Qual é a consequência? Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, os pastores vão pregar em todos os lugares e vão vir os crentes dos 4 cantos da terra para formar a nova igreja. Porque a antiga igreja era onde? Só em Jerusalém. Deus deu a oportunidade de Jerusalém, de Israel ser a igreja do Antigo Testamento. Eles negaram. Aí Jesus disse, agora eu vou acabar com tudo aqui, vou levantar a minha igreja, certo? Vou tirar os antigos pregadores, porque eles maltrataram os meus profetas, vou colocar os meus anjos e eles vão pregar
De todos os lugares da terra vão vir os meus eleitos. Certo? Então, por que teve que acontecer o que aconteceu no ano 70 em Jerusalém, do templo ser derrubado, né? E ficar até hoje esse lamento lá dos judeus na frente do templo? Teve que acontecer porque eles negaram Cristo. Simples assim. Se eles não tivessem negado Cristo, eles iriam perder o templo em algum momento, porque Jesus ia, mas eles iriam aceitar. Eles não precisariam ter passado pelo juízo. E Israel sofreu muito com o pecado do rei, né? Sofre até hoje, olha tanto de guerra que tem lá. E não respeitava a palavra de Deus. E Deus mandava outros povos tomar conta de Israel, né? Tanto que agora ainda o negócio é brabo. Pois é, até hoje ele sofre, mas a igreja sofre também. Quantas vezes a gente passa dificuldade no dia a dia porque a gente faz a mesma coisa que Israel fez. Então a gente deve ter o mesmo cuidado com os alertas da Bíblia, tem que ter cuidado com a gente. Porque quem negar Cristo vai receber o mesmo castigo de Israel. Então, primeiro um alerta de ter cuidado com o coração para não negar Cristo, não inventar uma religião do meu coração, da minha conveniência. Não, isso aqui é a Bíblia. Não, mas isso aqui eu tenho que entender que nos novos dias, hoje em dia não pode ser mais assim. Olha, você só sabe, só sabe qual é a teologia do cidadão no dia que é colocado à prova. É quando o que ele, ela, ou seja lá quem for, pensa é contrariado. Aí você vê qual é a teologia dele. Porque enquanto está tudo certinho, é ótimo, é muito fácil ser crente, reformado, puritano. Eu quero ver quando dá errado, quando você, uma hora ou outra, a gente vai precisar ser exortado, se você vai baixar a cabeça ou não. Não, realmente a palavra de Deus. Aí eu quero dizer assim, mas isso aqui, não, mas veja bem. Não, veja bem não, ou é ou não é. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. O meu ponto, acho que vocês entenderam, não é esse. Todo mundo vai errar, todo mundo erra. Mas a questão é a diferença entre Saul e Davi. Vocês estão vendo lá em 1 Samuel? Qual é a diferença de Saul para Davi? É o pecado? Não. Saul e Davi, nenhum dos dois era flor que se cheira. Não, é só olhar o que Davi fez. Davi, domingo passado, como vocês viram, né? Pegou um ar tão grande lá com o rei Nabal, o governador lá, e disse: eu não vou matar ele, não, vou matar ele, a família dele, os empregados dele, os filhos dos empregados dele, não vai ficar ninguém de pé. O homem segundo o coração de Deus. E uma mulher que mudou, conseguiu. Pois é, mas eu gosto de dizer isso, não é para queimar o filme de Davi, não. Eu tento falar isso sempre na pregação. Eu não tenho o objetivo de queimar o filme de Davi, pelo contrário, é de descrever Davi como um homem. Porque o maior risco, a maior tentação do meio que a gente vive, esse meio reformado, é olhar para a Bíblia, olhar para os homens da Bíblia e dizer: isso aqui é o modelo perfeito para a gente viver. Aí, quando qualquer irmão da igreja sai daquilo ali, o cara, meu amigo, desce a ripa sem pena e diz: eu não acredito, como é que fulano está fazendo isso? Meu amigo, Davi fez. E é homem segundo o coração de Deus, né? Davi é bonzinho. Só que assim, esses dias, né, na CBD tinha o debate sobre a vontade de Deus, e a vingança serve a Deus, não a nós, né? Davi foi um homem que podia ter matado Saul quantas vezes, e não fez, né? E não é fez. o ungido de Deus. Mas né? no meio desses capítulos que a gente está estudando, tem um capítulo 25, que foi da semana passada, que ele, no 24, ele tem a oportunidade de matar Saul e não mata, lembra? Ele corta lá um pedaço do manto e não mata. Mas no 25, um rei lá, um rei qualquer, chamado Nabal,
não faz o que Davi quer, ele vai acabar com a raça dele todinha. E que era doido, né? Não era uma Doido, pessoa santa, Nabal era não é doido, se trocou com doido. Bateu palma para doido. Davi, essas coisas, olha, a gente devia ter um pouquinho de sensibilidade de olhar para essas histórias da Bíblia e dizer, para que Deus me deu essas histórias? Porque ele podia simplesmente ter dado só o mandamento. Mas ele deu as histórias justamente para a gente olhar para aquilo ali e dizer, tem um pouquinho mais de paciência um com o outro, que vocês não são esse balai todo. Se comparar, né? Vocês não são esses balai todos, não. E ele se achar superior que o outro, né? Olha aí, Saul e Davi, ambos eram farinha do mesmo saco. A diferença é, Saul, quando Davi, vocês vão ver agora no capítulo 26, mais uma vez, Davi vai ter a oportunidade de matar Saul de novo. De novo, ele não mata. Aí ele vai e diz, estavam todos dormindo, né? Saul, com o exército todinho dele dormindo, dormiu o exército todo, não ficou ninguém tomando conta. Davi vai lá, um servo dele, toma a lança de Saul, carrega a lança de Saul, carrega os troços dele lá e fica gritando, ei Saul, na coroa e disse, aí ó, a qualidade dos teus soldados, eu fui aí, tu meteu os troços, não te matei porque eu não quis. Aí sabe o que Saul disse? Pelo amor de Deus, me perdoe, eu nunca mais vou fazer isso. Ele tinha dito da outra vez. Mas depois, daqui a pouco já deu. Ele tinha dito da outra vez. Então a diferença de Saul para Davi é o seguinte, quando o profeta disse, Davi, tu és um homem, você lembra? Que tinha roubado as ovelhas, o cara só tinha uma ovelha e o outro tinha várias. Ele foi lá, pegou a ovelha, matou e ficou com ela. Fez a festa. E fez a festa. Foi o que ele tinha pego a esposa de Urias, só tinha uma esposa, ele tinha várias. E foi e matou Urias. Mas tu és um homem. Aí ele na mesma hora pede perdão e diz, você não Primeiro vê. quer matar o cara. Você não tem, o cara não tem um argumento a favor dele. Ele fica calado. Salomão também não era muitas pessoas boas, não. Não, rapaz, Mas é igualzinho a mim. mostrar que perfeito só tem Deus. Jesus. Exatamente. A grande questão é essa, é você olhar para esses homens, eles sempre têm boas virtudes. Os tirar aquela lição, mas não dizendo assim, seja como Davi. Você vai lá para Cristo e diz, seja como Cristo. Porque esse aqui não tem erro. O que você pode seguir como exemplo é Jesus Cristo. Não Perfeito. tem outro. Os outros são todos imperfeitos. Mas ajuda a gente a ter paciência um com o outro, né? É bom ler essas histórias. Quando acontece uma coisa na igreja, meu Deus do céu, o mundo acabou. Porque fulano brigou com cicano, um presbítero enlouqueceu, o pastor agora está doido. É ruim, não estou dizendo que. Pastor, é um ser humano. É ser também, humano. né? Deus queira que isso nunca aconteça. Mas a gente precisa estar prevenido para tudo. Porque o mundo é assim. E sempre assim, a árvore que mais fruto dá, que mais pega. Quem mais apanha. Então tem que Agora, ter mais cuidado, por isso tem que ter mais oração, mais. Quando coisas muito duras acontecem na igreja, a gente tem que olhar o seguinte, eu quero olhar a reação do sujeito. Se incomodar com o pecado, claro que a gente vai se incomodar. Mas mais do que isso, é esperar um pouco e dizer, peraí, vamos ver como cada um vai agir. É Saul ou Davi? É Saul ou Davi. Daí, a posição da gente fica com isso. Por que não que a igreja vai fazer? A igreja, por meio dos presbíteros, vai avaliar a reação do sujeito. Às vezes a ação já merece uma disciplina, mas se ele é disciplinado e ele se mantém firme, ele vai ser restaurado. E a igreja, o restante da igreja deve receber sem problema nenhum. Né? Por quê? Porque a gente é assim. Um dia foi ele, pode ser que outro dia seja eu. Eu espero que os irmãos tenham paciência comigo. Por outro lado, voltando lá para o texto que a gente está tratando, se Jesus derrubou o templo, arrancou os fariseus de lá e fez tudo novo na igreja, a gente não tem que ter medo de nada nesse mundo, nada. Nem de Alexandre de Moraes, nem de Lula, nem de ninguém. O único compromisso que nós temos é de orar, não de ficar falando mal, não vai adiantar nem prestar atenção demais nessas coisas.
Eu nem venho essas coisas, eu já nem A olho. gente dá uma olhadinha para poder ficar informado, sim, ponto. Mas todo mundo que entra nessa neura de querer saber cada detalhe do problema, Não, você termina, você fica mal, não resolve, e para alguns acaba sendo escape. Ô, pastor. Ó, só para terminar, qualquer pessoa que viva muito preocupado com os problemas que estão longe dessa pessoa, não tenha dúvida que ela não está nem aí para os problemas que estão perto. É uma fuga de resolver os problemas próprios. O cara, porque a guerra da Ucrânia, não sei o que, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu fazer o quê? Você não pode nem resolver os Eu não resolvo nem meus problemas, eu vou resolver lá de Putin. Não tem como, meu amigo. Mas todo mundo que é muito ligado nesse negócio, né, de ficar revoltado e brigar e arruma confusão na internet, meu amigo. É aquela história, vai arrumar lavagem de roupa, meu amigo. Vai arrumar, vai capinar um mato para tu ver se tu vai se preocupar com a guerra. Porque vida real acaba com essas frescuras. Né? Boleto, apagar. Não, né, dona Marta? Não dá margem para conversar besteira. Não tem tempo. Agora, o sujeito que não tem boleto para pagar, conversa besteira. É por isso que muito adolescente achando que é internet e que não tem um boletim para pagar. Pois é. Mas eu continuo com a filosofia de Tirulipa, né? Não é nada mais bonito do mundo que um boleto pago. Um boleto autenticado é coisa bonita, é porque fazer um quadro, né? Não é bonito. E você venceu. Daquele jeito. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá todas as quintas-feiras de abrirmos a Tua Palavra e com sabedoria vinda do Teu Espírito entendermos o que ela tem para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a não ouvirmos palavras como essa para que achemos que nós possamos pecar como Davi ou Saul, mas que busquemos como Cristo sermos santos. Porém, se em algum momento, Senhor Deus, cairmos ou alguém próximo a nós cairmos, devemos nos lembrar que isto procede do homem, mas o levantar vem do Senhor. Nós possamos estender a mão para os nossos irmãos, amigos, para que eles possam se levantar das suas quedas e assim sejamos como o Senhor é conosco. Que o Senhor também nos ajude a olharmos para o texto que estávamos tratando agora há pouco, para não temer esse mundo, porque se o Senhor derrubou reinos e impérios tão antigos, nenhum que está hoje diante de nós irá permanecer para sempre. Só o Senhor é rei para todo sempre. Que nós possamos ter coragem de enfrentar as dificuldades desse mundo com a certeza que as tuas promessas são cumpridas. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém.